A história começa com o nosso protagonista falando sobre um jogo genérico de celular, que ele só jogava por causa da aparência dos personagens femininos. Agora, ele foi enviado para esse mundo no corpo de um personagem que nem era jogável, e cujo nome era Kang Jeoma. Ele explica que o jogo se passava na Coreia e não possuía muitas diferenças em relação ao seu mundo, o que facilitou sua adaptação, podendo desfrutar de uma vida que antes não tinha. Até que, um dia, ao chegar em casa, ele se deparou com uma carta de admissão na academia. Ele não ficou muito feliz, já que sua vida normal acabaria ali. Mas, como sua família estava muito contente, ele não pôde recusar. Ele se pergunta como o dono original do corpo conseguiu ser aceito na escola. E nos explica que antes de possuir o corpo de Kang ele tinha despertado seu poder divino e passou no exame de entrada da academia. O protagonista nos explica que o poder divino é uma habilidade que os humanos podem usar, e que se assemelha bastante às habilidades de um jogo. Contudo, nem todo humano possui poder divino, que geralmente se manifesta através da genética. Ele nos explica que a sociedade era dividida entre privilegiados, plebeus e pobres. Mesmo que a academia tenha sido criada para o cultivo de heróis, ela atualmente se tornou uma escola exclusiva para as famílias de alta classe. Como consequência disso, recentemente foi criado um sistema de admissão especial para famílias não heróicas, e ele foi aceito como um aluno especial. Mas por que os heróis eram necessários? O motivo era o Rei Demônio. Ao mencionar o poder divino, aparece uma janela de status. Descobrimos que seu poder divino é resistência à dor, que reduz a dor por um período de 30 segundos, com um tempo de recarga de 12 horas. Nosso protagonista reclama, dizendo que esse poder é uma porcaria. Contudo, ele possui outro poder divino, que recebeu após possuir aquele corpo: a bênção do Deus da Espada. Diferente do outro poder divino, este não tem limite de tempo nem recarga, mas só é ativado com uma espada de 30 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Ele comenta que era do tamanho de uma faca de sashimi e se pergunta se estão insinuando que ele deveria cortar sashimi. Já cansado, ele se pergunta se arrumou tudo, mas lembra que tinha esquecido seu equipamento. Ele nos fala que, naquele jogo, até mesmo um equipamento de ranking I custaria dezenas de milhões, enquanto um rank C médio custaria centenas de milhões. Ele comenta que a mensalidade já era muito cara e que não queria gastar dinheiro em algo que estava sendo forçado a fazer. Contudo, como o equipamento era necessário, se ele não levasse nada, causaria uma má impressão no seu primeiro dia. Com isso, ele se lembra de seu primeiro mestre, que usava uma faca de sashimi japonesa que custava 100 milhões de won. Chegando lá, ele se depara com um instrutor, que, com uma expressão de descontentamento, pergunta se aquela era realmente sua arma. O protagonista confirma, e podemos ver várias facas de cozinha de baixa qualidade compradas em promoção. O instrutor, com um olhar mais sério, diz que todo ano os alunos mais velhos fazem brincadeiras e que teria que discipliná-los desde o início. O instrutor grita, perguntando se ele acha aceitável usar uma faca de cozinha como arma no teste de classificação de turma. Nosso protagonista responde que sim, justificando que, como ele é de uma família modesta, só a mensalidade já é um grande fardo para seus pais, e ele não poderia colocar o custo de uma arma cara sobre isso. Nosso protagonista também comenta que culpar o equipamento é algo que apenas amadores fazem. Sentindo o peso das palavras do protagonista, o instrutor se sente admirado e diz que a arma dele está aprovada para uso. O protagonista agradece. Ao fundo, alguns figurantes começam a discriminar o protagonista por suas origens. Mas o instrutor, com sangue nos olhos, manda que eles calem a boca e saiam assim que a avaliação terminasse. Ele enfatiza que, dependendo das ações deles, poderia ser um anjo ou um demônio. O protagonista comenta que já esperava isso, mas que, pessoalmente, ainda era perturbador. Mesmo assim, comemora por ter completado a cerimônia de entrada e que agora só falta o exame de turma. Ao ver a escola pessoalmente, ele comenta que é definitivamente diferente dos gráficos do jogo e que, se exagerasse um pouco, poderia dizer que tem o tamanho de uma pequena cidade. O protagonista diz que frequentar uma escola destinada à alta classe era algo impensável para ele, já que teve que sair do ensino médio devido a circunstâncias familiares na outra vida.
Ele escuta que o exame será realizado em breve e que os alunos deverão se reunir no salão de treinamento até às 13 horas. Surpreso, ele percebe que já vai começar e comenta que, embora a cerimônia de entrada tenha terminado, o exame de colocação também é importante. Determinado a participar do exame, ele nos conta que não pegou em uma faca desde que chegou ali e se lembra das palavras de seu mestre, que dizia para nunca deixar de segurar uma faca, nem mesmo ao dormir. Ele se pergunta se, após 20 anos vivendo pela faca, um tempo de pausa teria afetado suas habilidades. Ao pegar a faca e examiná-la, ele comenta que tem uma qualidade melhor do que esperava. O protagonista decide cortar uma folha ou duas para testar. Assim que tira o protetor de lâmina, a bênção do deus da espada é ativada. Contudo, como seu corpo é muito fraco e o nível da arma muito baixo, o sistema acaba suprimindo a bênção para que ele possa usá-la. Ele fica surpreso ao ver a bênção ativando apenas ao puxar a faca. Porém, ao ativar a bênção, ele sente uma dor extrema. Gritando de dor, ele diz que, se continuar assim, vai morrer. Ele se vê em outra realidade. Sem acreditar no que aconteceu, ele se pergunta o que foi aquilo. Ao soltar a faca, ele volta ao normal, queixando-se da dor no corpo. Ele cogita se a quebra de mundo tem algo a ver com a bênção do deus da espada. Olhando para sua mão trêmula, ele comenta que, se cada ativação fosse assim, seria impossível usá-la. Ao fundo, ele ouve o aviso pedindo que os alunos se reúnam no salão de treinamento. Ele olha para a faca e comenta que não pode simplesmente deixá-la no chão, perguntando-se se deveria tentar pegá-la novamente. Ele considera que talvez só tenha doído por ser a primeira ativação. Contudo, ao pegar a faca, ele sente uma dor imediata e grita, perguntando o que poderia ser aquilo. No salão de treinamento, vemos 3 figurantes conversando sobre a admissão de seus filhos. Um figurante gordinho, ao olhar para trás, percebe a presença de uma pessoa e comenta que ele deve ter enfrentado uma jornada difícil. Logo percebemos que ele estava falando do herói de 7 estrelas Klinge Siegfried von Nibelung. Eles começam a bajulá-lo, mas, com uma expressão de poucos amigos. Ele os assusta, fazendo-os voltar para seus lugares. Suspirando, Siegfried olha para trás e percebe a presença da heroína de 7 estrelas, a sábia Medea. Ela o cumprimenta e comenta que parece já ter passado meio século desde o último encontro deles. Com a expressão fechada, ele chama seu nome e comenta que ela não mudou muito, mesmo depois de completar 70 anos, especialmente pelo jeito como está vestida. Ela retruca, perguntando se não é assim que toda mulher deseja permanecer bonita até morrer. Medea diz que, se ele quiser, a bênção dela poderia fazê-lo parecer 10 anos mais jovem. Siegfried responde que, mesmo que ela esteja prestes a completar 70 anos no dia seguinte, ainda não amadureceu, comentando que os humanos deveriam valorizar sua natureza interior. Ela, com uma expressão de deboche, o chama de velho e pergunta como ele ainda é o mesmo depois de 50 anos. Contudo, ela comenta que, ainda assim, ele mudou bastante, dizendo que ele até a levou para um lugar como aquele. Medea comenta que costumava odiar respirar o mesmo ar que aqueles egoístas, lançando um olhar para os figurantes que estavam bajulando Siegfried. Ela pergunta se a neta dele é muito bonita, mas Siegfried permanece em silêncio. Vemos o protagonista sendo o único com cabelo preto no meio dos figurantes. E ele se sente desconfortável, perguntando-se se era o único ali com cabelo preto. Ao fundo, aparece uma silhueta que chama a atenção do protagonista. Mas logo descobrimos que se trata da neta do Imperador da Espada, Abel von Nibelung. Ela é a heroína principal do jogo e a única razão pela qual o protagonista havia gastado uma fortuna no jogo. O subespaço é uma realidade separada, criada pelo herói Balor Joaquim com o auxílio da Academia. Nessa dimensão, os danos e a dor são reais, mas os ferimentos não se refletem na realidade. Como não há intervenção do mundo real nessa realidade, até mesmo assassinatos são ignorados. O herói Klinge pergunta a Medea se as batalhas realmente seriam realizadas no subespaço. Ela confirma, explicando que as batalhas no subespaço são uma tradição da escola e que, neste ano, estão experimentando algo diferente, um formato de Battle Royale.
Ela explica que os participantes serão divididos em grupos de 10 e classificados de acordo com o tempo que conseguirem sobreviver. Klinge comenta que, nesse caso, será um jogo de sobrevivência. Mídia complementa, dizendo que não haverá restrições quanto aos equipamentos. Klinge pergunta se isso não significa que os privilegiados terão mais vantagens. Mídia responde que fez o máximo para lidar com isso, mas explica que a academia é financiada principalmente pelo dinheiro da nobreza e que enfrentou muitos problemas apenas para conseguir introduzir aquele sistema. Nosso protagonista sente-se envergonhado apenas por estar na presença de Abel. Ele pensa que os outros são tolos por tentarem se aproximar dela e comenta que, se também não soubesse melhor, estaria fazendo o mesmo. Kang comenta que, por ter jogado o jogo até certo ponto, sabe que Abel é uma jogadora com a bênção milagrosa M que, em outras palavras, está diretamente ligada ao protagonista do jogo. Nosso protagonista se vira e diz que alguém como ele, um estudante especial, não combina com o nível deles. Ele prefere evitar se envolver e acabar tendo uma vida escolar barulhenta. Kang afirma que estabeleceu 3 princípios para o seu futuro: concluir os estudos, conseguir um emprego convencional e levar uma vida segura. Enquanto lia o guia de carreira da academia, ele percebeu que a ocupação preferida dos alunos era a de herói, que oferecia um salário extremamente alto. Kang comenta que, devido à sua habilidade, só de sacar uma faca seu corpo treme de dor, e diz que se tornar um herói é uma piada para ele. Ele fecha o guia e diz que vai procurar outro trabalho, de preferência um mais confortável. Enquanto isso, um robô avisa que o exame de atribuição de classe vai começar e que agora explicará as regras. Ele avisa que, neste ano, o exame será no estilo Battle Royale. Entre os 10 cadetes atribuídos aleatoriamente, o primeiro lugar receberá a classe Estrela, enquanto o segundo e terceiro lugares serão atribuídos à classe Dragão. Já os lugares do 8º ao 10º serão classificados na classe Comum. Após ouvir a explicação, nosso protagonista diz que funciona exatamente como no jogo. O robô de antes anuncia que o exame vai começar e ativa o dispositivo de geração do subespaço, criando um portal que envolve nosso protagonista e os demais. Ao entrar no subespaço, nosso protagonista diz que vai tentar não sacar sua faca, se possível. Algum tempo se passa e vários alunos saem do subespaço, debilitados. Mídia chama a atenção de Klinge e diz que, como Abel é neta dele, os resultados dela são obrigatoriamente significativos. Ela acrescenta que Abel foi incrivelmente rápida, terminando o exame em apenas 7 minutos e 14 segundos. Mídia diz que ela conseguiu esse recorde usando apenas uma arma de rank C. Klinge responde que Abel queria uma avaliação justa e, por isso, está usando apenas uma arma de rank C. Mídia diz que, embora Abel não tenha quebrado o recorde de Klinge, o recorde dela está entre os 10 melhores da academia. Klinge diz que isso é normal, já que Abel possui o sangue de Nibelung, e avisa a Mídia que já está terminando, então vai embora. Mídia responde que ainda falta um grupo e pergunta se ele vai sair agora. Klinge responde que provavelmente são apenas descendentes dos porcos, então não vale o seu tempo. Enquanto Klinge se despedia de Mídia, um enorme grito de dor foi ouvido, chamando a atenção de todos no salão de treinamento. Preocupada, Mídia grita, perguntando se Klinge também teria sentido aquilo. Klinge responde que aquela sensação foi sentida em todo o prédio, mas, antes que ele termine seu raciocínio, outro grito de dor é ouvido, chamando a atenção de Klinge e Mídia. Os dois olham para cima e percebem alguns fragmentos do subespaço se quebrando. O subespaço se quebra, e algumas pessoas caem dele com extrema velocidade. As pessoas, ao verem aquilo, se perguntam se aquelas pessoas realmente teriam caído do subespaço. Um brilho aparece no céu, chamando a atenção de Klinge. Aquele brilho era a faca do nosso protagonista, que, ao cair, ficou enterrada no chão próximo ao corpo desacordado de Kang. Preocupada, Mídia chama a equipe e diz para eles verificarem os sinais vitais dos cadetes que acabaram de cair, gritando para irem rápido. Voltamos alguns minutos no tempo e vemos um aluno sendo derrotado com extrema facilidade por outro, que o pega pelo pescoço e o joga com uma força imensa em direção à parede. Nosso protagonista, ao ver aqueles dois massacrando os outros alunos, se lamenta, dizendo que foi pego no esquadrão da morte. Ele comenta que aqueles dois são os gêmeos da maldade da família do Rei de Ferro. O que possui as manoplas azuis se chama Mao Junho, enquanto o que usa as vermelhas se chama Mao Shan. Os dois estavam se divertindo enquanto torturavam os outros alunos de maneira brutal. Nosso protagonista comenta que os dois possuem um talento inato, mas sua violência é brutal e eles não conhecem limites.
Kang, estressado, comenta que os dois estão brincando com os outros alunos há mais de 30 minutos. Ele se pergunta se parece ser tão fraco a ponto de nem valer a pena a atenção deles. Chan, enquanto segurava o corpo de um estudante, pergunta se ele já estava morto. Então, joga o corpo de lado e diz que foi muito chato. Enquanto isso, Junho estava pisando na cabeça de um estudante, que reclamava da dor e pedia para ele parar. Vendo aquilo, Chan pergunta para seu irmão quantos ele já havia derrotado. Junho diz que está mais ou menos terminado e esmaga a cabeça do estudante. Chan fica revoltado e diz para seu irmão que ele pegou 4 dos estudantes. Junho se desculpa e diz que vai deixar um para ele, apontando o dedo para uma garota. Chan agradece e diz que vai aceitar com prazer. Aquilo chama a atenção de Kang, que comenta que ela parece estar em pânico e não ter vontade de lutar. Chan se aproxima dela e diz que ela parece ser do seu gosto, e que está curioso para saber se os gritos dela também são do seu gosto. Com uma expressão assustadora, ele diz que está morrendo de vontade de descobrir. Junho diz para ela tomar muito cuidado e fala que seu irmão é um pouco pervertido. Chan, com uma expressão de psicopata, se pergunta por onde deve começar enquanto lambe o sangue que está em sua manopla. Ao ver aquilo, nosso protagonista não consegue ficar parado e chama a atenção deles. Kang diz que, mesmo sendo no subespaço, eles estão indo muito longe e pergunta se são psicopatas. Em seus pensamentos, ele reclama, dizendo que entrou na briga sem perceber. Chan olha para nosso protagonista e, confuso, se pergunta se ainda teria mais um. Junho chama a atenção de seu irmão e diz para ele olhar o crachá de Kang. Ao olhar para o crachá de Kang, eles percebem que ele é um estudante especial e o chamam de inferior. Então, os dois começam a rir com uma expressão de psicopatas. Chan diz para seu irmão que vai cuidar do nosso protagonista e mexe a mão, limpando um pouco do sangue que estava na manopla. Junho diz para Chan que Kang os insultou e pede para que seu irmão arranque a língua dele. Nosso protagonista fica sem saber o que fazer e se pergunta se deve usar sua bênção de resistência à dor. Mas ele percebe que evitar a dor por 30 segundos não vai ajudar muito, já que eles estão profanando corpos há 30 minutos. Mas algo acaba chamando a sua atenção e ele se lembra das suas facas de sashimi. Ainda nervoso, ele comenta que, se segurar a faca, sua bênção será ativada, e começa a se lembrar da dor. Ele se vê sem escolha e diz que não faz nem meio-dia desde que decidiu não arrumar nenhum tipo de problema. Junho e Chan, ao olhar para Kang, ficam sem entender o que ele está fazendo. Nosso protagonista retira uma das suas facas de sashimi da bolsa. Ao ver aquilo, os dois começam a rir, perguntando se aquilo era uma piada. Mas Kang nem liga e entra em sua posição de combate. Chan, irritado, grita dizendo que ele foi um pouco engraçado e fala que vai matá-lo de uma forma rápida e indolor. Então ele pega impulso e pula na direção do nosso protagonista. Nosso protagonista diz que não está em uma situação onde pode ser exigente. Ele se prepara e diz que tem apenas 30 segundos, mas acredita que, de alguma forma, vai dar certo. Ele saca sua faca e usa sua bênção de resistência à dor. Comenta que ela irá eliminar a dor causada pela bênção do Deus da Espada. Chan avança na direção do nosso protagonista e pergunta o que ele está fazendo com uma faca patética como aquela, dizendo para ele morrer. Nosso protagonista diz que, se não conseguir cortar, vai morrer, e comenta que não é um peixe, mas sim uma pessoa. Nosso protagonista se lembra do seu passado, quando perguntou ao seu mestre se alguém poderia cortar pessoas com uma faca de sashimi, e não apenas peixes. Seu mestre, irritado, responde que aquilo só acontece em filmes e diz que não importa o que seja, se for cortado, vai cortar. No reflexo do olho do nosso protagonista, podemos ver o braço de Chan, acompanhado de um som suave de corte. Com um movimento rápido, nosso protagonista acaba cortando o braço de Chan enquanto ele ainda estava no ar. Então, Chan olha para o seu braço, ficando sem entender o que aconteceu. Então, nosso prota se lembra do seu passado antes de entrar no jogo. Enquanto o protagonista começa a questionar por que os gangsters usam facas de sashimi, uma faca é arremessada em direção ao seu rosto. Enquanto isso, seu mestre lhe pergunta por que ele quer saber disso. O mestre do nosso protagonista era um ex-gangster que, para sair da vida do crime, teve que cortar o próprio pulso esquerdo. Mesmo sem uma das mãos, suas habilidades com a faca continuavam impressionantes. Ele até abriu um restaurante de sashimi com o intuito de fazer as pessoas felizes com suas habilidades.
Quando o protagonista pergunta por que os gangsters usam facas de sashimi, o mestre responde destacando todos os pontos positivos daquela arma. Um deles é a facilidade de esfaquear os alvos. No entanto, o protagonista questiona se não seria melhor fatiá-los em vez de esfaqueá-los. O mestre o repreende, explicando que fatiar um peixe é fácil porque ele está imóvel, mas uma pessoa é completamente diferente. Voltando ao presente, todos estão perplexos, sem entender como o braço de Chan foi cortado com tanta facilidade. Quando Chan percebe que perdeu o braço, ele se enfurece e começa a xingar o protagonista. Enquanto grita de dor, o protagonista avança em sua direção com um ar de fúria, deixando Chan tão aterrorizado que ele pede por socorro. Desesperado, Chan tenta fugir e pede ajuda a seu irmão Yun, que está paralisado, sem saber o que fazer. Em um piscar de olhos, Chan tem a cabeça cortada pelo protagonista, sem qualquer hesitação. Yun, ao ver aquela cena, entra em desespero, mas logo tenta se acalmar, lembrando que, como estão em um espaço vazio, Chan não está realmente morto. Ele volta sua atenção para o protagonista, perguntando-se o que há de errado com ele. De alguma forma, Yun percebe que aquela foi a primeira vez que o protagonista usou uma faca contra uma pessoa. Com a respiração ofegante e o corpo tremendo, movido por um instinto de sobrevivência, ele entende que precisa ficar longe daquela faca e se prepara para contra-atacar. Ele pega a arma que pertencia ao irmão e a empunha, afirmando que ela é mais eficaz quando usada com as duas mãos. Em seguida, ativa várias bênçãos, como aumento de defesa, poder de salto e poder de ataque. Ao ativar essas 3 bênçãos de rank A simultaneamente, ele começa a se gabar, dizendo que são habilidades que o protagonista jamais sonharia em obter. Tomado pela confiança do poder recém-adquirido, ele avança em direção ao protagonista, afirmando que nem mesmo uma arma de rank S seria capaz de feri-lo e que ele não é como o irmão. Enquanto isso, o protagonista conta o tempo que ainda resta de sua bênção de anulação de dor. Yun se prepara para desferir um golpe certeiro. Quando ele acha que vai acertar um ataque esmagador na cabeça do protagonista, a cena é cortada para o protagonista finalizando sua contagem. E vemos Yun caído no chão, sem entender o que aconteceu, com diversas facas fincadas em seu corpo. No final da contagem, Yun fecha os olhos, e a bênção do protagonista se esgota. Com o fim da bênção, o protagonista sente toda a dor do esforço físico que teve para derrotar os 2 irmãos. Em um grito agonizante, ele desmaia. Ao acordar, o protagonista percebe que está em um hospital. Nesse momento, um homem entra no quarto e vê que ele acordou. 2 pessoas aparecem, um rosto familiar e outro que ele nunca viu antes. O homem que derrotou o comandante da 6ª Legião do Rei Demônio 50 anos atrás. Diante dele estão 2 dos 7 heróis estelares, tidos como os mais fortes da humanidade, Siegfried e a diretora da academia. Enquanto o protagonista se pergunta por que aquelas pessoas estão em seu quarto, Siegfried questiona o que ele fez naquela dimensão. O protagonista então se lembra de tudo o que aconteceu e percebe que aquilo não foi apenas imaginação ou um sonho. Mesmo temendo o homem à sua frente, ele se explica e se desculpa, dizendo que suas ações foram excessivas e que está pronto para receber qualquer punição. A diretora intervém, explicando que, apesar da postura séria de Siegfried, foi ele quem desobstruiu os vasos sanguíneos do protagonista enquanto ele estava inconsciente. Ao mencionar isso, Siegfried fica envergonhado, perdendo todo o ar de superioridade. O protagonista então percebe que seu corpo está muito mais leve que o normal. A diretora também revela que, enquanto ele estava inconsciente, extraíram imagens da batalha para entender o que aconteceu, assistindo-as com a equipe. A diretora fica empolgada ao elogiar a agilidade do protagonista em proteger a aluna durante o exame. Ela o tranquiliza, afirmando que não haverá consequências para suas ações, já que ninguém gostava daqueles gêmeos, e eles acabariam saindo da academia por conta própria. Ao ouvir isso, o protagonista fica aliviado por não precisar mais lidar com aqueles 2. Por fim, a diretora dá a última notícia: o protagonista foi o maior pontuador do exame, acabando com seus planos. Após algum tempo, vemos a diretora da academia pensativa sobre o que aconteceu. Voltamos então ao momento em que eles dão a notícia ao prota de que ele foi aceito na classe estrela, e ele acaba recusando. A diretora pergunta se ele sabe o que significa ser da classe estrela para recusar tão facilmente. Ela explica que a escolha não foi feita pelos anciões, mas sim pelo próprio subespaço.
O prota fica pensativo por um momento, mas continua recusando a oferta. De volta ao tempo presente, a diretora acha que Siegfried está bravo com aquela decisão, já que não escolheram a neta dele. Ele então diz que é uma tolice questionar a escolha do subespaço, que reflete a vontade do herói fundador, e que o certo é aceitá-la e seguir em frente. No entanto, Siegfried começa a pensar que, se o prota tivesse habilidades extraordinárias, capacidades físicas acima do padrão ou experiência notável em combate, ele aceitaria a decisão. Mas alguém tão jovem como ele demonstrar algo tão diferente. À sua frente, Siegfried tem um vislumbre do estilo de esgrima que perseguiu durante toda a vida, em um nível de maestria impressionante. Mesmo com essa demonstração, ao destravar os meridianos do garoto, um sentimento inquietante o toma. Ele começa a notar que o corpo do prota não tem condicionamento físico para realizar os feitos vistos anteriormente. Era como se algo estivesse contido dentro dele. Siegfried então reflete sobre como o prota derrotou aqueles inimigos para salvar uma mulher e se ele, na mesma idade, conseguiria fazer o mesmo. A diretora retoma a conversa, e, por algum motivo, Siegfried pergunta a ela se sabe como os cadetes a chamam hoje em dia. Ele então a chama de vadia, deixando-a extremamente brava. Voltamos ao prota, que está de frente para sua sala de aula, a classe Lobo. Ele lembra da conversa com a diretora no quarto do hospital. Ao rejeitar a classe Estrela, ele pede para ser enviado à classe Tigre. A diretora diz que não pode mandar o melhor cadete para a classe Tigre, mas que pode mantê-lo em segredo e enviá-lo para uma classe intermediária. O prota pensa que seu plano era completar os estudos em uma classe inferior, sem disputas de poder de rank superiores, e que na classe Lobo seus planos ainda estariam dentro do esperado. Ao entrar na sala, ele acaba batendo a porta com força, o que chama a atenção de toda a classe, mas eles logo voltam a conversar entre si. O prota fica aliviado e vai até o seu lugar, feliz por estarem o ignorando. Ele pensa que a diretora conseguiu manter as coisas em segredo. De repente, uma pessoa se aproxima dele. Era a garota que ele havia salvado no exame. Ela tenta agradecê-lo por tê-la salvado, e ele diz que não foi nada, que qualquer um naquela situação faria o mesmo. Mas o que realmente passa na cabeça dele é que ele só estava tentando se salvar e que agora se sente um hipócrita. Ele se apresenta, dizendo seu nome, e a garota diz que o nome dela é Chloe. Ao ouvir o nome dela, o prota percebe que nunca viu essa personagem no jogo. Então ele entende que ela é só mais uma personagem de fundo, como ele. Ele pede que ela mantenha segredo sobre o que aconteceu no exame, e ela aceita. Ela tenta dizer algo, mas é interrompida pela entrada do professor. Ele diz que podem conversar depois. O professor se apresenta, seu nome é Liu Onbin, instrutor-chefe da classe Lobo. Como é o primeiro dia de aula, eles terão um treino físico, sem flexões, sem agachamentos, sem abdominais e 10 voltas ao redor do campo. O prota se pergunta se aquele treino vai transformá-lo de cadete em um soldado careca. O prota vai até o instrutor e tenta escapar do treino, dizendo que não está bem. O instrutor, de certa forma, entende a situação e diz que um treino como aquele não seria bom o suficiente para o melhor cadete. Então, ele tenta fazer com que o prota treine na classe Estrela, dizendo que a diretora deu permissão. O prota tenta argumentar, dizendo que só precisava ir ao banheiro e que, como estava dolorido, aquele treino seria perfeito para ele. O instrutor então diz que vai esperá-lo no campo de treino. No campo, os cadetes estão realizando os exercícios com facilidade, mas o prota está com muita dificuldade. Chloe aparece e pergunta se ele está bem. Ele diz que está tudo bem, e ela pergunta em que volta ele está. Ele responde que talvez esteja na 5ª volta. Ele pergunta em que volta ela está, achando que ela estava bem atrás. Ela responde que está na 9ª volta, o que o surpreende. Ela o encoraja a continuar e segue sua corrida para terminá-la, deixando o prota para trás, quase desmaiando de cansaço. Depois do treino, nosso prota volta para seu quarto, onde havia várias garrafas de água. Ele bate com a garrafa na mesa e, enquanto se deitava na cama, reclama por estar com muita fome. Após uma semana na academia, ele percebe um problema que não havia imaginado. Ele lembra de quando foi ao refeitório da academia e, com muita fome, pediu uma tigela de arroz com barriga de porco, mas percebeu que a comida lá não era de graça.
Ao olhar para o cardápio do refeitório, ele fica sem acreditar que teria que pagar 50 mil por apenas uma tigela de arroz com barriga de porco. Após isso, ele tenta matar sua fome apenas com água e, com raiva, joga a garrafa de água na parede. Ele está muito irritado por causa da fome e diz que o preço de uma simples tigela de arroz é um absurdo. E com uma lágrima no olho, se lembra que o dinheiro que seu pai lhe deu já está quase acabando. Ele volta para a cama e continua reclamando que está sobrevivendo há dias apenas com água. De repente, a janela do sistema se abre na frente dele, mostrando a bênção do Deus da espada. Graças a ela, em vez de definhar, ele está ganhando condicionamento físico e se pergunta se a bênção limpou seus vasos sanguíneos. Como a bênção só se aplica a espadas com mais de 30 centímetros, ele acha que, se continuar melhorando, talvez consiga expandir a bênção e manejar uma espada curta. Ele lembra que, durante a cerimônia, estava apavorado só de segurar uma espada, mas agora, se não estiver empunhando uma, suas mãos coçam, e ele se sente orgulhoso disso. Nesse momento, nosso prota percebe alguém batendo na porta do seu quarto. Quando ele abre, vemos que é a Chloe. Ele se pergunta o que ela quer. Ela explica que, como não o viu no refeitório naquela semana, ficou preocupada e veio ver se ele estava bem. Ele mente, dizendo que não come comida feita por outras pessoas, e pede para ela não se preocupar. Na realidade, é totalmente o contrário, ele adora comida feita por outras pessoas. Com muita timidez, ela diz que estava pensando em comprar ingredientes para que eles pudessem fazer o jantar juntos. Nosso prota rapidamente se anima e aceita o convite, dizendo que é muito bom na cozinha e que cuidaria de tudo. Já no dormitório da Chloe, ela diz que a comida estava uma delícia e continua elogiando, dizendo que, apesar de serem coisas simples, foi tudo muito rápido. Então, voltamos um pouco no tempo e vemos como foi a preparação da comida. Nosso prota se espanta com a quantidade de peixes na geladeira da Chloe, e ela explica que, como é de uma área litorânea, gosta muito deles. O prota diz que isso é ótimo, já que sua especialidade é peixe. Mas, ao olhar para a faca de cozinha, ele fica um pouco nervoso ao lembrar da bênção do Deus da espada. O prota pergunta se ela não tem uma faca mais longa, dizendo que sua arma é esse tipo de espada, então é estranho usar uma faca comum. Ela volta com uma katana e pergunta se serve. Ele recusa e diz que vai usar a faca mesmo e, em seus pensamentos, fica um pouco confuso por ela estar usando uma katana mesmo fora do Japão. Então, ao pegar a faca, ele se prepara e ativa a bênção de resistência à dor. Com um olhar fixo no peixe, ele lembra que era conhecido como o melhor espadachim do país. Em 21 segundos, ele consegue fatiar, partir os ossos e filetar o peixe. Orgulhoso do seu trabalho, ele vê que ainda está no auge. Chloe, admirada, pergunta como ele sabe cozinhar tão bem. Ele explica que já trabalhou meio período em um restaurante japonês. Ele fica feliz por ela ter gostado tanto da comida e agradece pelos elogios. Então, ela se oferece para lavar a louça, já que ele cozinhou sozinho. Olhando para a lua, ele começa a cantarolar uma melodia, mas é interrompido pela Chloe, que está tendo problemas com a louça. Ele se pergunta se ela já lavou alguma louça na vida, já que para ele era algo tão normal. Algo cai da mesa ao seu lado, chamando sua atenção. Era o diário da Chloe. Ele acaba lendo algumas páginas e percebe que ela é como qualquer outra garota da sua idade. Nosso prota continua lendo e descobre que ela teve dificuldade para conseguir falar com ele. Isso o deixa curioso e faz com que ele continue lendo o diário. Então, ele vê páginas e mais páginas com a frase "amo ele" que escrita várias vezes. Nosso prota fica com medo ao perceber a intensidade dos sentimentos dela, sem saber muito bem como reagir. Ao mesmo tempo, ela percebe que ele estava lendo seu diário e pergunta, com uma mistura de ansiedade e vergonha, se ele viu aquilo. Ele, ainda assustado, tenta disfarçar, mas não consegue esconder completamente o desconforto.